Boa noite, graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a você e toda a sua casa. Eu quero te convidar nesse instante, sem perdermos muito tempo, a irmos direto para o capítulo 7 da carta aos Hebreus, para a gente continuar lendo esse Novo Testamento em ordem cronológica, fortalecendo o nosso coração, crescendo em fé, uma fé prática, simples e procurando a cada dia aumentar a sabedoria e o conhecimento em Cristo Jesus. Observe que no capítulo 6 o autor terminou o capítulo 6 dizendo que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Repete isso no capítulo 6, repete isso no capítulo 5, lá no verso 10, né? E então o capítulo 7 inteiro é para discorrer sobre isso. E aqui você vai, eu quero que você chamar a atenção de vocês, é porque ele disse no capítulo 11 que a respeito disso ele teria muitas coisas para se falar. E aqui ele começa a falar algumas coisas, o escritor aos Hebreus. Então isso aqui é o centro do pensamento dele, daquilo que ele queria passar para nós. E quando ele fala de Melquisedeque, ele lê os textos da Escritura, tanto em Gênesis quanto no Salmo 110, você vai perceber uma coisa, amados. Eu queria que você observasse isso lá em Gênesis, parece que é Gênesis 14. Ele faz uma interpretação não só literal, de tirar, de ver o que está ali na Escritura, como o mestre rabino faz. Ele ia um pouquinho a menos, ele usava um pouquinho da alegoria, do simbolismo, e ele faz isso no que nós chamamos hoje de uma inferência. Ele acrescenta algo mais, para mostrar para nós aquilo que nós precisamos saber neste momento. Ele diz assim, porque este Melquisedeque, que é chamado aqui rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois é também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Então observe que ele introduz a figura de Melquisedeque. É a figura de Melquisedeque, está aqui registrado para nós. Você vai observar tanto no Salmo 110, quanto eu já disse para vocês, em Gênesis 14, está lá introduzido. Quando Abraão vem de uma matança, de uma luta com 5 reis, ele está vindo, esse rei Melquisedeque, ele se apresenta, ele vai ao encontro de Abraão. E quando ele vai ao encontro de Abraão, ele abençoa Abraão. E Abraão, então, dos despojos da guerra que ele venceu contra os 5 reis, ele tira o melhor que ele tinha e oferece a Melquisedeque. E esse Melquisedeque, na palavra de Deus, você vai perceber que o livro de Gênesis é cheio de genealogia. Melquisedeque simplesmente ele é introduzido ali sem genealogia, sem nada. É por isso que ele faz essas inferências. E aí, amados, esse Melquisedeque é rei de Salém. Salém vem de Jerusalém, que anteriormente, no sentido literal, era cidade da guerra e da paz, que depois se tornou simplesmente cidade da paz. Jerusalém, cidade da paz. Então esse rei vem e separa tudo que tem. Abençoa Abraão e Abraão lhe dá o dízimo. Então ele vem sem pai, sem genealogia, e aí começa a fazer as aplicações. Então quando ele apresenta Jesus assim, de antemão, né? Alguém do tipo Melquisedeque, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Ou seja, Melquisedeque era como se fosse uma teofania, um Cristo ali presente, o Messias de sempre ali presente. Alguém que surge na história e vai embora da história. Ele não tem início de dias. Ele não nasce de um ventre de um homem.
Ele não tem fim de dias, ele não morre, você não vê sepultura dele, não tem ossada dele. Esse é o detalhe. Então é para fazer nos lembrar que Jesus está para além dos sacerdócios humanos, e Jesus não tem barreiras étnicas, geográficas, religiosas. Não, Jesus só salva se for aqui. Jesus é exclusivo dos judeus. Não. Ele é sacerdote para além de tudo isso e livre para operar, para salvar, onde ele quiser, como ele quiser, a hora que ele quiser. Aí do verso 4 em diante, ele vai dar características para nós. Olha aqui, ó. Considerai, pois, como era grande esse, que é Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, o gerador da nação, de onde nasce toda a nação israelita, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamentos de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aí o autor vai mostrar para nós a grandeza de Melquisedeque, a quem Abraão, abençoado, vai lá e honra. O maior, Melquisedeque, abençoa o menor Abraão, e o menor Abraão honra-o com seus dízimos. E observe como que era grande esse Melquisedeque, porque Levi é bisneto de Abraão. Abraão, observe, Isaac, Jacó, de Jacó vem Levi. Levi é a tribo humana de onde saíam os sacerdotes, e a quem não foi dada nenhuma herança física, nenhuma terra. Eles recebiam dízimos dos seus irmãos. Então, observe que Levi estava pagando dízimo na pessoa de Abraão, fisicamente, porque ele está ali. Agora, observe que Abraão oferece dízimos para além. Ele oferece dízimos para além da lei, porque a lei exigia que Levi, a tribo de Levi, comesse e tivesse tudo dos irmãos deles, das outras 11 tribos, enquanto eles apenas serviam a Deus ali no centro da vida deles, que era o templo. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, quando nós entregamos dízimos, quando nós devolvemos para Deus parte do que Ele nos dá, a lógica é simples. Então, dízimo é antes de lei. Aqui não tinha lei. A lei vem bem depois que Moisés. E Abraão vai lá e entrega o dízimo, ou seja, ele honra. Dízimo é honrar Deus. Deus, o superior, me abençoa e eu o honro, entregando, colocando a minha vida no altar do Senhor. Evidentemente, isso está fora de qualquer cogitação. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, os sacerdotes que morrem a cada ano. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, ou seja, Melquisedeque vive para sempre, que do jeito que ele vem na história humana, ele sai da história humana. Não tem fim de dias, e isso é tremendo, assim como Jesus. Então, por isso que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não vem de um homem, de um sêmen humano. Ele entra dos céus na terra e é gerado do ventre de uma mulher. Mas onde é que está a alçada de Jesus? Ele ressuscitou, ele vive para sempre. Ele é superior. E, por assim dizer, também Levi, a tribo de Levi, que recebe dízimos dos seus irmãos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então ninguém é isento. Até mesmo os levitas entregam a Deus parte daquilo que eles recebem nas suas ofertas. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, quer dizer, Levi nem tinha sido gerado, nem existia ainda quando Melquisedeque foi ao encontro de Abraão e recebeu os dízimos de tudo e abençoou Abraão. Então, olha que coisa linda, amados. E aqui vem algo importante que vai chegar na conclusão, que vai acabar muitos medos em nós, muitas fobias, muitos traumas que a gente tem de Deus, Vai acabar aqui agora, olha.
Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, no sacerdote Levi, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, o sacerdócio vindo de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Aqui ele está dizendo de uma vez por todas, quebrou-se a lei. A vara da lei quebrou. A lei veio de Moisés, né? Ele veio de Moisés e estabelece esse vínculo, porque a lei era a perfeição, era o teto da vida. Enquanto o homem obedecesse à lei, ele estava em paz com Deus. Quando ele quebrava essa lei, vinha a consciência, ele pecou. Ele procurava quem? O sacerdote, para restaurá-lo de volta com Deus através de uma oferta, transferindo os seus pecados para um animal inocente. Então ele está dizendo justamente isso, que se esse sacerdócio de Levi, descendente de Arão, de onde saem os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, fosse algo perfeito, eterno, não precisaria um outro sacerdote, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele acabou, mudou-se. E quando muda o sacerdócio, muda-se a lei. Acabou então, a lei morre aqui. Quer ver? Mais ainda. Ó. Verso 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, não se dissolve. Então aqui, amados, esse Melquisedeque que apresenta ali, ele não vem da tribo de Arão, ele é fora, ele nem tribo tinha. Arão, Levi. Era da tribo de Levi que saíam os sacerdotes. Observe então que quando Jesus vem à terra, ele não vem dessa tribo, dessa linhagem. Ele vem da linhagem da tribo de Judá. Ele é filho de Davi, neto de Jessé. É daí que nasce, desse rebento da tribo de Judá. Quebra-se então. Quebrou-se de uma vez para sempre. Aí se levanta outro, porque esses sacerdotes iam morrendo e levantando outros. Esse que se levanta, Jesus, a vida dele é indestrutível. A vida é indissolúvel, não se dissolve. Então, ou seja, vai ser um sacerdócio agora eterno para sempre. Verso 17, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, sem genealogia, sem etnia, sem geografia, sem ser específico de ninguém. É por isso que o evangelho nunca vai terminar dentro de uma religião. Porque religião é uma caixinha fechada. Não comporta a grandeza do evangelho. É por isso que eles ficam brigando aí. Como num momento como esse. O povo morrendo 4.000 por dia, o povo discutindo se abre igreja ou não. É muita pateticidade, né? Aí eu pergunto, a preocupação é Deus, é Jesus? Não, você adora Deus, você adora Jesus, é no coração do próximo. Você quer cantar, você quer pregar? Vai numa esquina dessas aí, enche o carro de comida, você distribui, prega, ora com o povo, deixa o povo dentro da casa. Agora, abrir igreja, a preocupação não é com Deus, não é com Jesus, é com eles, é com o bolso. Na maioria das vezes são questões financeiras que está por trás de tudo isso aí. O eu do homem. É isso que está por trás. Então não é Deus. Portanto, verso 18, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Revogar, abrogar. Ou seja, esse é um termo legal. Perdeu a validade. Entrou outro. Caiu, saiu fora. Revoga a anterior ordenança, a lei do mandamento de homens. Né? A lei santa, boa e justa, mas não pôde aperfeiçoar esse homem pecador por conta de mim, que sou pecador, por causa de sua fraqueza e inutilidade, ou seja, foi inútil a lei.
ela nunca jamais pôde aperfeiçoar alguém. Olha o verso 19. Você vê, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei não tem poder para salvar ninguém, porque a lei é ruim? Não. Paulo já disse, a lei é santa, boa e justa, mas eu sou pecador. E eu sei que sangue de touros, de bodes, de carneiro, jamais vai remover pecados da minha consciência. A lei nesse ponto, ela é inútil. Você vê que de lá para cá, o homem, desde que a lei entrou em vigência, o homem foi melhorando? Não, só vai piorando. Porque a lei é ruim? Não. É por conta do pecado humano. Quebrava-se a lei, quebrava a comunhão com Deus. E quem vai me colocar de volta tinha que ser um sacerdócio eterno. Aí entra Jesus. Está vendo? E por outro lado, verso 19, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus por meio de Jesus. Está vendo? É daí que nasce essa esperança. E aí vem algo mais importante. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este Jesus, com juramento, por aquele Deus que disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Ou seja, Deus jurou por si mesmo, porque não tem ninguém superior a Deus. Porque os homens eram constituídos sacerdócios na carne, no físico. Jesus não, veio no ser, na ética do evangelho da graça que habita o coração. Não aqui com a roupa, com um calção, né, tocando a ponta da orelha, na ponta do dedão polegar, do dedão do pé, colocando sangue de animais. Isso é todo humano, é ablução, é coisa da carne. Não tem a ver com ser, com caráter, né? Não tem a ver. Verso 22. Por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. E a palavra que ele usa para fiador aqui também é um termo de legalidade, ou seja, ele dá segurança, ele garante o seu pagamento. É algo assim, é inviolável, não tem como. Ele é fiador, ele chegou, ele pagou por você, acabou. Ele fiou, ele te dá essa segurança de que o que ele fez é para sempre. Ora, aqueles sacerdotes, feitos sacerdotes no Velho Testamento, em maior número, verso 23, porque são impedidos pela morte de continuar, ou seja, muitos sacerdotes, e eram renovados, morria um, vinha outro, morria um, vinha outro, e a roda girava, e sangues de bode, de touro, de cavalo, de pomba, tudo sendo rolando. Aí o texto 24 diz, este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, ou seja, está vivo, é eterno, você não vai ver a ossada de Jesus, ele ressuscitou, está vivo para sempre, né? Ele está na presença de Deus, tem o seu sacerdócio imutável. A palavra imutável também é isso. É inviolável, é intransferível, não tem como mudar mais. Acabou, amados. Descanse o seu coração. O sacerdócio chegou. Por isso também Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, eu quero dizer para vocês uma coisa aqui no verso 25. Continue orando, clamando, gemendo diante de Deus. Que ainda que ninguém na terra lembre de você, ore por você, você tem um Jesus que é eterno. E ele vive a interceder por você, porque o sacerdócio dele não muda. Ele é eterno. E ele te introduziu na presença de Deus. Eu quero chamar a atenção para isso ainda. Verso 26. Com efeito, nos convinha, era necessário um sumo sacerdote como Jesus, santo. Está vendo? Santo, raro, separado, sem pecado, inculpável. Ou seja, ele não tinha culpa. A palavra inculpável aqui é akákia. Kákia é algo do mal. Ele não tinha um mal em si, ele era inocente. Dócil, inocente não era besta, não. Inocente aqui, ele não carregava o mal em si, a maldade em si. Sim, sem mácula, sem mancha nenhuma. Sim, amado, ele era a oferta perfeita para se apresentar, o sacrifício perfeito para se apresentar diante de Deus. Está aqui, sem mácula, separado dos pecadores. Separado dos pecadores não é porque não conviveu conosco, não nos tocou,
Não, ele tocou em gente, deixou gente tocar, curou, andou com todo mundo, multidões o apertaram. Não. É no sentido de que, como o homem foi tentado e caiu, Jesus não. Ele venceu o pecado, ele suportou as tentações, ele venceu por nós. Nesse sentido, ele é separado dos humanos que são caídos e não dão conta. E diz mais o texto: e feito mais alto que os céus, ou seja, ele penetrou os céus, mostra a divindade de Jesus, perpassou principados, anjos, entrou no lugar de glória, e como diz figuradamente o texto, sentou-se à destra do Pai, cheio de glória e de poder, aleluia, e intercede por nós, e voltará novamente na terra. Verso 27, esse Jesus que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Não. Os sacerdotes expiavam os pecados dele mesmo, depois que eles iam interceder pelo povo. Jesus não, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Eu sou a oferta, eu sou o Cordeiro perfeito. E isso aqui não vai ser todo ano, sangue derramado e nós recordando os pecados dos anos passados todos. Ou seja, o pecado velho, o sacrifício do Velho Testamento nunca removia a consciência, os pecados da consciência. Você tinha que lembrá-los todos os anos, só ia acumulando. Jesus fez isso de uma vez para sempre e te perdoa e lança no mar do esquecimento e te traz de volta para Deus e enche você de paz. Isso. Verso 28 para encerrar. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, à inutilidade, ao pecado. Mas a palavra do juramento de Deus que Deus fez, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi posterior à lei, bem posterior à lei, constitui o Filho Jesus perfeito para sempre. E isso é importante para nós, amados, porque quebra algo muito grande. Se quebrava a lei, se violava a lei, você caía debaixo da maldição da lei. Todas as maldições estão prescritas na lei. Daí, quando você lê o Velho Testamento, você só enxerga, você só lê um Deus irado, um Deus que fez isso, cheio de fúria, que levou para o exílio, que levou para o Egito, que levou o povo para a Síria, que levou o povo para a Babilônia, que aconteceu isso e aquilo. E todas as falas dos profetas da ideia, o homem que está sofrendo na terra, aquilo é fruto do castigo de Deus. Porque eles tinham a lei como teto. E o sacerdócio nunca os aproximava de volta para Deus. Então até hoje nós carregamos essa ideia de um Deus punitivo. Por isso que as pessoas têm medo. Quando Jesus vem, não, ele rompe essa barreira, porque o Evangelho traz essa graça, esse Deus amoroso, misericordioso, que se compadece do pobre, do órfão, do necessitado, da viúva, da prostituta, que se compadece de nós e gera paz e nos traz de volta para Deus. Então as pessoas têm mais afinidade com o nome de Jesus do que com o nome de Deus. Repara para vocês ver que está isso na sua consciência aí. Só que você tem que entender agora que esse Jesus aqui é Deus encarnado, são a mesma coisa. É por isso que a gente pacifica o ser quando crê em Jesus. E você vai ver esse Deus todo-poderoso que cuida da gente e que sabe tratar todo mundo com justiça, com a justiça dele. Por isso, até quando um pai disciplina um filho, não é ira, é amor. Então, esquece isso. E quando você estiver passando dias de prova, agradeça a Deus. E deixa Deus melhorar você a cada dia e trazer você de volta para os braços dele, porque ele é um Deus de amor que te ama e que te trata com justiça e que sabe o que cada um precisa. Vamos orar nesse instante. Pacifica o seu coração. Pai Celeste, obrigado pela graça de estarmos juntos. Obrigado por esse encontro. Obrigado por mais um capítulo lido. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos amou. A graça está estampada desde sempre, desde a criação. Tudo é graça. Obrigado pelo sangue eterno. Obrigado, Pai, porque mesmo pecadores sem conseguir cumprir a lei e voltar para o Senhor por nossos próprios méritos, o Senhor nos amou com amor eterno. O Senhor enviou o Filho, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, santo, todo-poderoso, que exerceu justiça e nos trouxe a paz, aproximando-nos de Ti. Obrigado, Deus, por esse encontro. Enche essa casa de luz.
Que a tua cruz seja erguida dentro de cada coração, dentro de cada casa. Que o nome do Senhor, Pai, cresça a partir de nós. Que o Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido e nós diminuídos. Dá-nos um coração simples, puro e generoso. Obrigado por esse encontro. Agora, Pai, guarda as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. E ajuda-nos a crescermos com essa consciência de que o Senhor está para além de qualquer religião, qualquer etnia, qualquer geografia. O Senhor é Deus que salva onde tu quiseres, como tu quiseres. E o Senhor é o Deus que gosta e quer ser adorado na vida do próximo. Obrigado, Pai, que o mundo veja em nós, Pai, Jesus vivo, presente. Que nós possamos todos os dias exalar o bom perfume de Cristo e com a nossa vida, Pai, mostrar ao mundo que Cristo vive em nós. Que o Teu Espírito nesses dias nos unja com poder, com autoridade, distribuindo dons sobre nós, para exercermos, Pai, ó Deus, o nosso sacerdócio universal aqui na terra. Muito obrigado, Pai. Abençoa a casa de cada um. Dê-nos uma noite de paz e repreenda todo o mal contra as nossas vidas. É assim que nós oramos, cheios de gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.